Neste último dia já não há trunfos para usar. Não há trunfos, nem houve. Eu acho que esta foi uma daquelas campanhas que, ao contrário de outras relativamente recentes, não houve promessas para fazer. Em primeiro lugar, porque penso que estava na cabeça dos principais candidatos a ideia de que as pessoas já não acreditam nas promessas e, portanto, seria depositar trunfos em saco roto. Em segundo lugar, porque, na verdade, os programas eleitorais não se ajustavam sequer a esse clima de medidas que fossem, ao longo dos dias, sendo apresentadas. E, como dizia o Manel, agora é a questão de conseguir tirar do sofá aqueles que acham que não vale a pena ir votar, isto sobretudo para o caso da coligação Portugal à Frente. Para o caso de António Costa, é a tentativa de tirar alguns dos votos que neste momento as sondagens indicam que estão a cair, sobretudo sobre a CDU e sobre o Bloco de Esquerda, procurando aquilo a que se chama tradicionalmente o voto útil e que é a procura de catalisar aquilo que é o voto de descontentamento relativamente a este governo e que estava a ser disperso por outras forças políticas, tradicionalmente aquelas que são as de protesto. E António Costa terá que convencer esse eleitorado de que a única maneira de substituir este governo é deslocando esse voto à esquerda para o interior do Partido Socialista. E eu diria que essa é a tarefa mais difícil que Pedro Passos Coelho e António Costa terão. Pedro Passos Coelho vai ter muita dificuldade em convencer alguns dos zangados com este governo, de que na verdade merece o voto deles. António Costa terá muita dificuldade em se mostrar como a tal alternativa de protesto a este governo, na medida em que ao longo desta campanha nós vimos mensagens muito mais eficazes, sobretudo por parte do Bloco de Esquerda, que fez uma campanha muito proativa. Ricardo, o passado do Partido Socialista foi mais forte em termos negativos do que a austeridade? António Costa, para além disto que o Manel agora disse, também negligenciou um aspecto importante, que era a ruptura com o governo de José Sócrates. Devia tê-lo feito, fez-lo agora à última hora, de forma que me pareceu politicamente inteligente, mas já tardia, de começar a dizer: o programa eleitoral do Partido Socialista não tem TGVs, não tem grandes obras públicas, não tem grandes despesismos. E essa era a mensagem que, se o Partido Socialista tivesse introduzido na cabeça do eleitorado há um mês, 2 meses, provavelmente teria deixado enormes dificuldades a Pedro Passos Coelho, na medida em que a classe média, que está a evaporar-se, é muito sensível a essas questões. Percebe que não se pode mais aguentar esse clima de despesismo e aí Pedro Passos Coelho foi hábil a encostar o Partido Socialista a esse discurso. Logo no início, logo na pré-campanha, começou a dizer isso. Ao contrário do Partido Socialista, nós temos uma estratégia mais cautelosa. Exagerou também o próprio Pedro Passos Coelho naquele debate inicial televisivo na insistência de nome de José Sócrates. Eu acho que foi um erro, porque não era preciso. Na cabeça das pessoas, o nome de José Sócrates está lá, impregnado, e portanto era apenas deixar que ele pairasse. E isso foi depois corrigido. Competia a António Costa fazer o contraditório disso e dizer: não, nós não somos José Sócrates. O problema é que António Costa andou a zigue-zaguear. Quis agradar a todos, quis agradar aos socráticos, quis agradar aos seguristas, quis agradar à esquerda e, sobretudo, depois, a certa altura, nessa tentativa, encostou excessivamente à esquerda. Deixou portas abertas para que na cabeça do eleitorado, que é cada vez mais conservador, se instalasse também a ideia de que, eventualmente, o Partido Socialista poderia encontrar apoio para governar na CDU ou no Bloco de Esquerda. E essa ideia, embora se possa até considerar que é democraticamente perfeitamente legítima, porque é que esses partidos hão de estar fora da governação, mas a verdade é que me parece que é uma ideia que não agrada ao eleitorado que garante as vitórias em Portugal, e isso é muito arriscado. Se olharmos para esse passado que tu agora mencionaste, o Partido Socialista sempre ganhou conquistando o eleitorado ao centro. Foi assim com António Guterres, foi assim com José Sócrates, dificilmente seria de forma diferente com António Costa. Ontem vimos na imprensa que Cavaco Silva já terá decidido o que fazer no dia a seguir às eleições. Que cenários existem para a decisão do Presidente da República? Existem muitos cenários. Aquilo que Cavaco Silva veio dizer é que já pensou em todos eles e já terá uma solução para cada um desses casos particulares, que na verdade são muitos. Há aqui muitas variáveis e há aqui muitas possibilidades. E nenhuma delas será fácil para o Presidente da República. Ou melhor, haveria uma, mas que me parece pouco provável, que é de uma maioria absoluta de qualquer
dos dois principais candidatos. Não havendo essa maioria absoluta, que sossegaria o Presidente da República em termos de estabilidade governativa, ele vai ter que ser muito assertivo na forma como não apenas indigitar o futuro Primeiro-Ministro, mas lhe exigir condições para que ele tenha essa capacidade de governação. Diz o Jornal Expresso que Cavaco Silva já terá recuado na sua intenção de exigir uma maioria parlamentar estável, isto é, que já aceitará que um partido tenha apenas uma maioria relativa no Parlamento, na esperança que depois esse Primeiro-Ministro encontre soluções para não ser vetado, por exemplo, imediatamente na discussão de um orçamento de Estado. Mas essa é que é a grande dificuldade. Eu tenho uma enorme curiosidade, e não sei até se alguma vez viremos a saber cabalmente o que é que aí será dito, sobre o que é que Cavaco Silva exigirá em termos de condições ao futuro Primeiro-Ministro. Que garantias é que o tal novo Primeiro-Ministro lhe poderá dar para o sossegar relativamente àquilo que é a continuidade da governação. Diria até que, tendo como certas estas sondagens, e não o temos, com Pedro Passos Coelho de novo a Primeiro-Ministro, o cenário mais provável é o cenário de eleições antecipadas. O próprio Pedro Passos Coelho já o disse, dando a entender que sem uma maioria absoluta caminharíamos para umas eleições daqui a alguns meses ou daqui a poucos anos. E eu acho que essa ideia está instalada na cabeça dele de forma muito notória. E, portanto, é apenas a questão de saber se teremos eleições já em 2016 ou apenas em 2017, mas eu diria que muito dificilmente esta próxima legislatura durará 4 anos. Esse é o cenário que, neste momento, independentemente de todas essas conjugações, independentemente das garantias que Cavaco Silva venha a exigir, acabará por acontecer à política portuguesa. E isso levanta questões, desde logo, da perspectiva que os mercados externos têm sobre Portugal. Dificilmente esta confiança que vinham depositando, nomeadamente refletida nas taxas de juro, existirá. Essa possibilidade de instabilidade, isso já se verificou noutros países, a Grécia é, por excelência, o maior representante disso mesmo, causa receios perfeitamente legítimos a quem empresta dinheiro a um país que não sabe se daqui a um ano terá ainda o mesmo governo que tem agora. E, portanto, isso terá consequências. Do ponto de vista democrático, parece-me saudável até que comece também a surgir na cabeça dos políticos a ideia de que eles têm que se entender. A regra europeia é essa. São muito poucos os países que têm governos de um só partido, ou até, muitas vezes, apenas de 2 partidos. E, portanto, essa necessidade de ir buscar, de fazer cedências e de ir buscar ideias a outros partidos que reflitam de alguma maneira aquilo que é a diversidade de posições do eleitorado, parece-me, do ponto de vista da democracia, um sinal que, se vier a ser cumprido, é bastante saudável e muito provavelmente aconselhável para o bom desenvolvimento do país. Ricardo, os resultados do Bloco de Esquerda nestas sondagens, há aqui uma influência também da Grécia ou foi o desempenho mais assertivo na campanha de Catarina Martins? O que é que te parece? Catarina Martins foi muito hábil, muito eficaz e catalisadora desse voto de descontentamento. Embora me pareça que uma parte importante desse voto de descontentamento está a ser depositado em forças como a CDU e o Bloco de Esquerda, apenas sabendo que não vão ser governo. Isto é, diria que se olharmos este voto de protesto contra as medidas da austeridade, na verdade é mais verbal do que eleitoral. Se olharmos, vemos que 3 em cada 4 eleitores, tendo em conta estas sondagens, vão votar em partidos que aceitam estas medidas de austeridade. O Partido Socialista um bocadinho menos, a coligação um bocadinho mais, mas 70% do eleitorado, mais de 70% do eleitorado, vai de novo dizer: bem, as medidas de austeridade a gente vive com elas. O Bloco de Esquerda e a CDU são quem frontalmente combate essas medidas de austeridade, está a catalisar 1 em cada 4 eleitores, mas se eventualmente, penso eu, surgisse a hipótese do Bloco de Esquerda ou a CDU formar governo com essa ideia de combate à austeridade, eu não sei se eles teriam essa votação, ou se as pessoas iriam votar se soubessem que eles iriam fazer parte de um governo. Porque eu sou dos que acredita que, na verdade, a Grécia teve aqui uma influência forte.
aquelas imagens das filas para as caixas multibanco, onde só se podia levantar 60 euros, assusta uma parte importante dos portugueses. O receio de aquilo lhes acontecer, o receio de haver um novo resgate, da Troika voltar a entrar e de estarmos ainda com medidas de austeridade mais acrescidas. Isso é alguma coisa que eu penso que acabou também por ajudar a consolidar a votação que as sondagens neste momento apontam para a coligação de Passos Coelho e de Paulo Portas. Isto faz-se um bocadinho a comparação com o funcionamento dos mercados. Quando há instabilidade, as pessoas refugiam-se no ouro, refugiam-se nos metais preciosos. Quando não sabem o que é que vai acontecer às moedas, as pessoas vão para o metal que lhes dá a garantia. Se repararmos, nos países de maior instabilidade, a Grécia e o Reino Unido, por exemplo, houve essa necessidade do refúgio. Votaram em Cameron, que estava no poder, votaram no Syriza, que estava no poder, e uma tentativa de dizer assim, pronto, se isto está instável, vamos deixar estar lá quem nos está a fazer promessas que podem até ser muito simpáticas, mas que nos garantem o mínimo dos mínimos. Eu acho que a vitória de Cameron deveu-se em parte a isso. Acho que a Tsipras também beneficiou desse efeito. Ricardo, tu estás a falar da segunda vitória, portanto, do Tsipras. Sim, se recuares ao princípio do ano, a primeira vitória do Tsipras é contra todo este tipo de comportamento e de alinhamento dos governos com aquilo que são tantas exigências da Troika. É um voto claramente de protesto, não. Vamos dar um murro na mesa e vamos quebrar. E é por isso que eu acho que o efeito da Grécia foi de alguma forma para uma lição para parte do eleitorado português, que viu-se a experiência que lá foi feita, tentou-se e correu mal. Pois. Sim, isso é verdade. Mas também porque essa primeira votação é a votação quase que de desespero, a dizer assim, pá, isto falhou tudo, os partidos que lá estavam tinham falhado em todas as tentativas, não havia nada a perder, vamos arriscar numa solução que seja completamente diferente. Não é esse o cenário em Portugal e por isso é que me parece lógico que o eleitorado esteja a depositar as suas intenções de voto ou no Partido Socialista ou na coligação PSD-CDS. Ricardo, e olhando para o programa do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, da CDU, é viável num cenário pós-eleitoral uma coligação à esquerda? Parece muito difícil, a não ser que, na verdade, depois do resultado eleitoral e perante a necessidade imperiosa de António Costa querer governar, não abrir mão daquilo que é essa possibilidade, começar a fazer muitas cedências. E aí eu diria que as cedências teriam que ser sobretudo do lado do Partido Socialista. Dificilmente eu penso que a CDU ou o Bloco de Esquerda abdicarão dos princípios que apresentaram ao seu eleitorado, porque sabem que essa é a sua condição de sobrevivência. No dia em que a CDU abrir mão das promessas que faz ao seu eleitorado, perde aquilo que, eleição a eleição, é voto garantido. O mesmo com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda deixaria de ter a identidade que tem se agora começasse a votar um orçamento de Estado que tivesse muitas das promessas que o Partido Socialista apresenta. O que falta saber é se António Costa tem as condições internas e externas para poder fazer essas cedências, para poder chegar junto da CDU e do Bloco de Esquerda e dizer, vamos lá então rever o nosso programa eleitoral, vamos incluir aqui algumas das vossas medidas. E as condições internas e externas são essas. Eu acho que uma parte importante da máquina do Partido Socialista dificilmente aceitaria essas cedências e depois, ainda mais importante, quem, na verdade, manda muito hoje na Europa, não daria grandes condições a António Costa para rever, por exemplo, o plano de estabilidade e crescimento que o Governo, esta primavera, apresentou a Bruxelas. No momento em que, por causa das cedências ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, António Costa quisesse rever esse plano, não sei qual é que seria a resposta de Bruxelas, mas não seria certamente uma resposta muito cómoda para esse Primeiro-Ministro.